certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, podes me ouvir, podes, Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma oportunidade que nós temos de juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Mais uma oportunidade que nós temos, mesmo que de forma online, mas podemos estar juntos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Igreja do Nazareno do Jardim Aurélia, sejam bem-vindos a mais um culto. Você que não é da Igreja do Jardim Aurélia também pode estar nos assistindo, seja bem-vindo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, ministrar ao nosso coração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 40 de Isaías, versículo 28, a partir do versículo 28, que diz assim: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa ao nosso coração, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos por mais essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, de poder ouvir a Tua voz falar aos nossos corações, de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome através dos louvores. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor
está conosco, cuida de nós, porque a tua benignidade dura para sempre, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Em nome de Jesus, entregamos a Deus este momento, este tempo de louvor e adoração nas tuas mãos, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso clamor. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, crendo, Senhor, em tudo que o Senhor pode e em tudo que o Senhor já está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Agora nós vamos ouvir alguns louvores. Cante junto, adore, louve ao Senhor. Amém? Das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é pesada a cruz que tens de carregar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mesmo ao vires outros com seu ouro e bens, lembra que um tesouro prometido nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Eu
onde a luta se travar. Num lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Num lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Num lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para trabalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Num lance imprevisto, à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
Amém. Glória a Deus. Firme nas promessas do Senhor, nosso Salvador. Sempre firme nas promessas. Amém, amém e amém. O que significa promessa? Conforme o dicionário, promessa significa afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, um compromisso oral ou escrito. Você já recebeu alguma promessa de alguém e não se cumpriu essa promessa? Essa pessoa não cumpriu a promessa dela com você? Certamente já, né? Você já fez alguma promessa que talvez não tenha também conseguido cumprir? Certamente já deve ter passado por situações nesse sentido, de ter prometido e não ter conseguido cumprir, ou de alguém ter prometido alguma coisa para você e não ter conseguido cumprir com a palavra. Não seria para ser assim. Deveríamos cumprir as nossas promessas para com as outras pessoas. E as outras pessoas deveriam cumprir as suas promessas para conosco quando a fizesse. Mas somos falhos, somos seres humanos e muitas vezes podemos errar. Podemos prometer alguma coisa e não cumprir. Prometer chegar no horário de uma determinada reunião, de um determinado evento, e não conseguir cumprir essa promessa. Prometer a entrega de um trabalho numa determinada data na escola e não conseguir cumprir. Tantas promessas que podemos fazer e talvez não consigamos cumprir. Ou tantas promessas que possam fazer para nós e talvez possam não conseguir cumprir. Nossas falhas, às vezes, nos levam a prometer aquilo que muitas vezes não vamos conseguir cumprir. Deveríamos nos esforçar para cumprir, mas muitas vezes não cumprimos. São promessas em vão, que fazem para nós ou que muitas vezes podemos fazer e não cumprimos. Por quê? Porque somos humanos, somos falhos, somos passíveis de erros. Mas Deus promete e não falha. Deus cumpre todas as promessas dele. Em Deus nós podemos sim confiar em todas as promessas que ele faz, porque ele não falha. As promessas de Deus não falham. A palavra de Deus não falha. Eu convido você a fazer uma leitura bíblica comigo, que se encontra lá no livro de Números, capítulo 13. Acompanha comigo, se você puder, abra sua Bíblia. Se você não puder, acompanhe então só ouvindo. Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Diz assim: o título dessa porção da palavra, na minha Bíblia, fala assim: o relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes,
Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Por enquanto, só até esta parte. Quando Moisés envia os espias a Canaã, eles foram 12 espias, né? Como relata um pouco antes na palavra de Deus, nos versículos anteriores, que foram 12 espias que Moisés selecionou. Eram príncipes, um de cada tribo. Então Moisés pede para eles irem espiar a terra, investigarem a terra, ver o que tinha na terra, quem eram os povos que habitavam ali. Era para observar tudo e trazer o relato, né, o checklist de tudo que eles estariam vendo e observando naquela terra. E esses 12 espias, né, como é chamado na palavra de Deus, como espias mesmo, eles foram então espiar essa terra, a terra prometida, Canaã. E eles ficaram 40 dias lá. E depois desses 40 dias, voltaram esses 12 espias, conforme nós lemos aqui na palavra de Deus, trazendo seus relatos a Moisés. Trouxeram seus relatos e 10 desses espias relataram a terra como uma terra, sim, que mana leite e mel, mas eles encontraram diversos obstáculos. Fizeram um relatório para Moisés e para todo aquele povo, um relatório pequeno, um relatório de uma terra, apesar de manar leite e mel, eles vislumbraram muita coisa difícil ali naquela terra. Tanto é que eles relataram que tinham gigantes, que o povo daquela terra era mais forte do que eles. Eles trouxeram um relato que entristeceu. Além de entristecer o coração de Deus, trouxe para o povo um desânimo em relação a poder subir para a terra de Canaã, a chegar até a terra de Canaã. Aqueles 10 espias fizeram um relatório lamentável. Eles observaram e relataram conforme eles enxergaram, da forma como eles enxergaram. Porém, 2 desses espias, que foi Josué e Calebe, fizeram um relatório diferente. Conforme a gente vê no versículo 30, que Calebe diz assim: ele fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele já teve uma visão diferente. Ele já não teve medo dos gigantes. Ele visualizou, sim, uma terra que manava leite e mel e visualizou já a conquista daquela terra. Os gigantes daquela terra prometida não amedrontaram a Calebe. Não fizeram com que Calebe desistisse de possuir aquela terra. O relatório que Calebe trouxe foi o relatório que agradou o coração de Deus. Os 10 espias que se sentiram amedrontados não agradaram o coração de Deus. Tanto não agradaram que Deus fala na palavra dele. Em Números 14, versículo 22 a 24, nós vamos ler. Calebe, ele manteve os seus olhos na promessa. Calebe, ele, através dos olhos dele, mantidos na promessa, foi o passe dele para entrar na terra prometida, para possuir a terra prometida. Em Números, capítulo 14, versículo 22, vamos ler, diz assim: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles
que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O que nós observamos? O nosso foco é na promessa, de olho na promessa. Calebe estava de olho na promessa. E como relata na palavra de Deus, em Calebe se encontrou um outro espírito. Que espírito? Era um espírito de ousadia, de intrepidez, um espírito de confiança, que é o espírito que Deus quer que nós tenhamos nas promessas que Ele tem dado para nós. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Quantas vezes nos vemos com espírito de medo de uma promessa de Deus que aos nossos olhos está demorando a se cumprir? Um espírito ansioso envolve o nosso coração, mas não é este espírito que a palavra de Deus nos orienta a ter, mas ao contrário, e sim de poder, de amor e equilíbrio. E dentro deste espírito de poder, amor e equilíbrio, fitar os nossos olhos na promessa de Deus. Calebe teve outro espírito, que possamos buscar o Espírito de Deus para termos um espírito de ousadia, de intrepidez, que caia por terra o espírito de medo, de ansiedade, que muitas vezes quer atormentar o nosso coração e nos fazer tirar os nossos olhos da promessa. Calebe perseverou. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará. Muitas vezes a perseverança faz parte do processo de espera para o cumprimento da promessa. E dentro deste processo de espera, Deus está cuidando. Deus está tratando o nosso coração. Deus está ministrando ao nosso coração. Faz parte do processo da espera da promessa. É preciso perseverar. Calebe perseverou. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Calebe perseverou. E Deus não o negou. Deus proporcionou a Calebe a bênção de possuir a terra prometida. Outro ponto que nós encontramos em Calebe, Como falamos o primeiro, ele teve outro espírito. Calebe perseverou. Calebe creu. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Às vezes, para alcançar a promessa, vamos precisar exercitar nossa fé. E exercitar de verdade, crendo que já recebemos de Deus aquilo que Ele prometeu. Precisamos exercitar nossa fé na promessa. Precisamos exercitar nossa fé mesmo não vendo nem sinais da promessa ainda acontecendo. Pois isso é fé. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ter fé naquilo que estamos vendo é muito mais fácil, mas muitas vezes as promessas que temos recebido de Deus, não estamos vendo sinais da realização dela. Mas é neste momento que nós precisamos exercer a nossa fé, crendo que se Deus prometeu, Ele vai se cumprir.
a promessa vai se cumprir. Deus vai fazê-la cumprir em nossa vida, porque Ele prometeu. Não é homem que está prometendo, mas é Deus. E Ele cumpre a sua promessa na nossa vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se é de Deus, vai acontecer. Outro ponto que a gente observa na vida de Caleb, Caleb manteve os olhos na promessa. Precisamos tomar cuidado para não desviar os nossos olhos da promessa. Lá em Salmo, se você puder, abre comigo, no capítulo 25, versículo 15. Diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Com nossos olhos em Deus, somente em Deus, vamos conseguir nos desviarmos das armadilhas, das muitas armadilhas que nos são lançadas para tirar os nossos olhos da nossa promessa. Com os nossos olhos em Deus é que vamos conseguir não ouvir a voz dos 10 espias que enxergaram a bênção pequena demais, ou melhor, não enxergaram a bênção. Olhos fitos em Deus é garantia do recebimento da promessa, é garantia de manter os olhos fitos na promessa. Não desanime, continue crendo e vendo com os olhos da fé aquilo que Deus tem te prometido. O que Deus tem te prometido? Você sabe o que Deus tem te prometido. Talvez a cura de um ente querido, talvez a sua cura da sua alma, a libertação de alguém especial. Não sei o que Deus tem te prometido. Quais foram as promessas que você já tenha recebido de Deus. Mas saiba que muitas vezes, talvez aos nossos olhos, o cumprimento da promessa está se demorando, mas não está. Está no tempo de Deus, no controle de Deus. Porque Deus promete, Deus cumpre. Porque Ele é Deus. Ele não falha naquilo que Ele promete. O inimigo, o diabo, vai fazer de tudo para fazer com que você perca a visão, para fazer com que eu perca a visão da promessa, entre em confusão e perca a comunhão. Porque esse é o objetivo de Satanás, porque esse é o objetivo do diabo. Confundir, atrapalhar, incomodar, tirar os nossos olhos da promessa. Mas, como diz lá em Salmo, capítulo 25, versículo 15, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então, para a gente ter a garantia dos nossos pés sempre nos caminhos do Senhor, dos nossos olhos sempre fitos na promessa, não murmurar, não esmorecer, não visualizar a terra que mana leite e mel, mas visualizar os gigantes, para que nós não percamos a visão na nossa promessa. Nós precisamos estar com os nossos olhos sempre voltados para o Senhor. Se em algum momento os seus olhos queiram estar voltados para qualquer outra coisa, para aqueles 10 espias que estavam desmotivando, não permita. Fite os seus olhos no Senhor, porque a palavra dele nos garante que com os nossos olhos voltados sempre para o Senhor, Ele tira, Ele livra os nossos pés das armadilhas. Da armadilha daqueles espias que não querem que nós recebamos a promessa. Das armadilhas que o diabo cria para nos desviarmos da promessa. Como diz em Números, capítulo 23, versículo 19, se você puder abrir a sua palavra. Números, capítulo 23, versículo 19. Diz assim, é um versículo bem conhecido.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Deus fala, Deus faz, Deus promete, Deus cumpre. Amém? Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Se você puder, abra a Bíblia, se você não puder, acompanhe. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor pela expectativa da tua promessa cumprida, da promessa que Deus tem para a tua vida, que Deus já tem falado para você. Fortaleça-se no Senhor. Não esmoreça, não desanime, não tire os seus olhos da promessa. Fite os seus olhos na promessa e creia que ela já se realizou. Recapitulando, Caleb, ele teve outro espírito. Caleb perseverou. Caleb creu. Caleb manteve os olhos na promessa. E para que nós consigamos ter um espírito de ousadia, um espírito de confiança, assim como Caleb teve, nós temos que nos fortalecer no Senhor, para que possamos perseverar na nossa promessa. Vamos nos fortalecer no Senhor, para que possamos continuar crendo na promessa. Vamos nos fortalecer no Senhor. De olho na promessa, ela vai se cumprir. De olho na promessa, ela vai se cumprir. Com os nossos olhos fitos em Deus. Firme nas promessas do Senhor, nosso Salvador. Firme em Deus. Se Deus prometeu, Deus cumpre. Se Deus falou, Ele faz. As promessas do Senhor são cumpridas, porque Ele não é homem nem filho do homem, para que minta ou para que Ele se arrependa. Mas Ele cumpre. Quais são as promessas que Ele tem para a tua vida? Quais são as promessas que Deus fez para você? Ele vai cumprir. Creia, persevere. Busque um espírito de ousadia para continuar crendo e perseverando nas promessas que o Senhor tem. Amém? Nas promessas que o Senhor tem para você. Nas promessas que o Senhor tem para a sua família. Vamos ler novamente o versículo 24 do capítulo 14 de Números, que diz assim: Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Caleb, pela sua perseverança, pelos seus relatos que ele fez da terra prometida, ele recebeu a bênção. Ele pôde alcançar a promessa. E além de ele ter conseguido alcançar a promessa, ele também levou a família dele, a descendência dele. Glória a Deus por isso, né? Que Deus te abençoe com esta palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai todo-poderoso,
Te agradecemos, ó Pai, por todas as promessas que o Senhor fez e foram cumpridas nas nossas vidas. Te agradecemos por todas as promessas que ainda temos, ó Deus, a serem cumpridas nas nossas vidas, porque sabemos que o Senhor cumpre todas elas, Pai. Te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por este momento, por esta oportunidade, Deus. Que o Senhor nos dê um espírito de ousadia e intrepidez, para que possamos, ó Deus, crer e perseverar em todas as promessas que o Senhor tem feito para nós. Que possamos ficar com os nossos olhos fitos em Ti, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Nos abençoe, nos guarde. Cuida, Senhor, dos nossos familiares. Cuida da nossa casa. Cuida da nossa família. Nos livra, Senhor, desta pandemia. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Um abraço. Fica